Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e começa agora uma edição especial do Cenário Econômico, hoje apresentado dos estúdios da TV Brasil, em São Paulo. Aqui no estado é feriado estadual e, por causa disso, a B13 está fechada. Em comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932, que foi um movimento paulista contra a ditadura do então presidente Getúlio Vargas. Hoje é também um dia importante de votação em Brasília. Depois de 4 meses de análise da reforma da Previdência, a Câmara dos Deputados iniciou hoje o processo de votação em plenário da proposta. Você vai ver o que pode mudar na aposentadoria do brasileiro. O Cenário Econômico está no ar. O texto da reforma da Previdência precisa passar por 2 turnos de votação na Câmara dos Deputados e em cada um são necessários 308 votos. Só depois segue para o Senado, onde também serão 2 votações, cada uma com no mínimo 49 votos a favor. Eu separei aqui algumas telas com a proposta que está em discussão. Lembro que este é o tempo mínimo, tanto de idade quanto de contribuição, para receber 60% do valor a que se tem direito. Para receber 100%, no caso dos trabalhadores de uma forma em geral, o tempo de contribuição passa para 40 anos. Vamos às telas só com um resumo dessa reforma. Primeiramente, o regime geral de previdência. Temos a primeira tela aqui do regime geral. A gente chama de trabalhadores privados, né? Mas a idade mínima dos homens, 65 anos, das mulheres, 62, 20 anos de tempo de contribuição mínima para os homens e 15 anos para as mulheres. Vamos seguir aqui para a gente ver o que muda também na previdência do setor público. A idade mínima passa a ser exatamente igual à do setor privado, 65 anos e 62 anos para mulheres. Mas o tempo de contribuição, dada a condição especial do funcionário público, é de 25 anos como funcionário público. São 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo, especificamente. O tempo de contribuição é 25 anos, mas especificamente como funcionário público, 10 anos no serviço, enfim, e 5 anos no cargo especificamente ao qual ele tem direito à aposentadoria. Vamos seguir com outras informações. Os trabalhadores rurais também tiveram um tratamento diferenciado. Foram, na verdade, o primeiro grupo de trabalhadores onde houve a primeira grande reclamação dos parlamentares diante da proposta original enviada pelo governo, pelo Ministério da Economia. E aqui a idade mínima para os homens caiu para 60 anos e de mulheres 55 anos. Isso, inclusive, passou pela proposta do relator Samuel Moreira na Câmara. Tempo de contribuição para ambos os sexos, 15 anos. Tempo de contribuição mínimo nessa proposta de reforma. Seguindo um pouquinho mais, para a gente entender agora, os professores também tiveram uma mudança nesse conceito de número, para se ter uma ideia. É bem diferente do regime geral ou do setor público, que agora passa a ter a mesma idade mínima. A idade mínima dos homens é 60 anos, para as mulheres é 57 anos. Você se lembra de toda aquela reclamação em relação às professoras? Havia uma proposta de igualar homens e mulheres com 60 anos. Aí o próprio relator acolheu ali recomendações de parlamentares para reduzir o tempo de professoras, que passou a ser de 57 anos. Tempo de contribuição, 25 anos, aí é igual para ambos os sexos, no caso de professores. Seguindo aqui, para a gente dar uma olhadinha, nesse caso de policiais federais, agentes penitenciários e socioeducativos, que, claro, tem uma outra condição. Os policiais militares têm uma outra condição. Neste momento, os estados estão decidindo, mas eles vão receber o mesmo regramento dos militares. Ou seja, que é uma outra proposta, já não é uma reforma constitucional, é uma lei ordinária que vai ser votada provavelmente agora no segundo semestre na Câmara. Mas vamos lá. A idade mínima para policiais federais, e teve muito lobby agora para mexer nessa proposta recentemente, só desta última semana, desde a proposta inicial, quando foi apresentada na Comissão de Constituição e Justiça, depois na Comissão Especial, onde as discussões foram até maiores, embora na Comissão de Constituição e Justiça, você se lembra, na CCJ, houve discussão muito além da questão da constitucionalidade da proposta, que era a razão de estar na CCJ. Depois, sim, na comissão especial, aí o relator recebeu propostas, tanto que fez algumas alterações. Mas vamos lá. A idade mínima aqui proposta para policiais federais, agentes penitenciários, socioeducativos, 55 anos para homens e mulheres. 25 anos o tempo de contribuição no exercício da função, mas como contribuintes, 30 anos aqui. Ou seja, 25 anos nessas funções e 30 anos, ou seja, na carreira.
Fato é que nós tivemos uma pressão desta área especificamente porque queria-se uma condição especial em relação a isso. Até o momento, embora haja negociações na Câmara para se incluir isso como um destaque, provavelmente haverá um destaque que será votado em separado em relação ao texto base da reforma, que se tudo andar como se prevê, pelo menos deve ser votado hoje ou provavelmente no início da madrugada de quarta-feira, se atrasar um pouquinho. Mas este grupo de trabalhadores conseguiu juntar uma pressão muito grande ali no Congresso para tentar mudar as próprias regras, o que provavelmente provocaria um problema gigantesco nas outras classes de trabalhadores que estão dando a sua parte em relação a esta reforma. Um outro detalhe, os políticos, estou falando de deputados e senadores, que forem eleitos a partir da próxima legislatura, passam a ter regra exatamente igual ao que hoje está prevista no regime geral da Previdência. 65 anos para homens, 62 para mulheres, ou seja, não haverá alteração, uma mudança significativa em relação à classe política, que hoje sim tem privilégios muito pesados. Bom, eu vou agora diretamente a Brasília conversar com a Catiúcia Neri e com a Mariana Jungmann, que estão no Congresso Nacional, onde ocorrem as discussões com os deputados. A Catiúcia, inclusive, está na frente da Câmara dos Deputados. Catiúcia, boa noite, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico, aliás, num dia histórico na Câmara dos Deputados. Verdade, Piotr. Obrigada, boa noite, obrigada por a participação aqui, né? Minha entrada no cenário econômico para trazer essas informações desse dia, como disse você mesmo, um dia histórico. Um dia que começou bastante cedo, com articulações aqui em torno dessa votação da reforma da Previdência. Teve uma reunião de líderes logo cedo, às 9 horas da manhã. A proposta era fazer um acordo de como seria essa votação no plenário da Câmara hoje. A proposta é que a oposição não fizesse obstrução, ou seja, não brigasse para adiar a votação da reforma da Previdência no plenário. Em troca disso, haveria uma sessão de debates. Eles debateriam o assunto em vez de obstruir. Mas a oposição não aceitou esse acordo. Então, ela está fazendo obstrução, está apresentando requerimentos para que a votação não aconteça hoje, até mesmo para adiar o máximo de tempo possível o início dessa votação. E o governo ele tem pressa de que essa votação aconteça já nesses próximos dias, de hoje até sexta-feira, nos 2 turnos, porque vem aí um recesso parlamentar que começa na semana que vem. E o governo quer que esse assunto seja encerrado na Câmara dos Deputados nesse semestre para que a matéria siga para o plenário, lá para o Senado, né, lá em agosto. Então, essa é a preocupação do governo, que esse assunto se encerre nesta sessão. A sessão plenária da Câmara dos Deputados já está acontecendo, mas até agora a reforma da Previdência ainda não está em pauta. Isso é um reflexo direto dessa obstrução que a oposição está fazendo neste dia. Então, quem tem os detalhes lá, direto do plenário, com as últimas informações, é a repórter Mariana Jungmann. Mariana, como é que está a situação por aí? Boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite. Olha, aqui no plenário da Câmara a gente ainda nem começou a discussão da reforma, viu? Os deputados estão analisando nesse momento um outro projeto de lei que trata de regras para vaquejada, rodeios e outras representações culturais semelhantes. E a oposição já está fazendo obstrução nesse momento. Por isso, a votação desse outro projeto está demorando e ela precede a reforma da Previdência. Quando ela for concluída, então, a gente vai começar as discussões da reforma, mas a oposição já avisou também que vai usar todos os instrumentos regimentais que tiver para obstruir. O que isso significa? Primeiro, a gente deve começar com questões de ordem. São pedidos de esclarecimento ao presidente sobre questões específicas dos procedimentos de votação ou algum tipo de impugnação que se tente fazer da votação também são apresentadas nessas questões de ordem. Depois vem os requerimentos e aí existem diversas possibilidades. Por exemplo, requerimento para adiamento da votação, requerimento para inversão de pauta, para retirada de pauta. Cada um desses requerimentos pode ser pedido uma verificação nominal, então pode requerer aí uma votação de cada um dos deputados, em vez daquela votação simbólica. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que espera que essa fase de obstrução dure de 4 a 5 horas hoje, para então se entrar de fato na votação do texto base. A gente lembra também que antes da votação a gente tem as discussões dos deputados, cada um com seu tempo de fala, tem os líderes que têm um tempo maior para falar e que pode falar a qualquer momento na sessão, então é uma discussão demorada. A expectativa é que esse texto base seja de fato votado
votado mesmo só na madrugada. E aí vai ser feita uma avaliação, de acordo com o quórum e com o clima aqui no plenário, se vai ser possível emendar a votação dos destaques imediatamente ou se a votação desses destaques ficará para amanhã. A oposição já apresentou 9 destaques e eles são todos supressivos. O que isso significa? Quando se apresenta uma emenda para modificar o texto, a votação é simbólica, é mais fácil de ser votada. Quando se apresenta um destaque para retirar um trecho do texto, é o governo, no caso, se o destaque for da oposição, é o governo que tem a obrigação de colocar 308 votos para derrubar esse destaque. Então, são votações também que requerem mais atenção, são votações um pouco mais delicadas. O Partido Novo também já apresentou um destaque para reinserir estados e municípios na reforma, apresentou uma proposta de emenda. Isso também vai ser discutido, então, depois que for vencida a votação do texto base. Isso tudo para votação no primeiro turno. E aí, depois dessa votação, o texto tem que voltar lá para a comissão especial para ser feita uma redação final desse primeiro turno. E aí ele volta novamente aqui para o plenário da Câmara para poder ser votado em segundo turno em procedimentos bastante semelhantes. As expectativas mais otimistas do presidente da Câmara, da líder do governo, é que a votação em 2 turnos pode ser concluída até a madrugada de sexta-feira ou durante o dia na sexta-feira. Mas há líderes por aqui que apostam que a votação deve ir até sábado ou mesmo, talvez, se estender até a semana que vem. Catiúcia. Obrigada, Mariana. E eu aproveito para convidar vocês a assistirem o Repórter Brasil mais tarde, às 8h15, com os desdobramentos dessa sessão plenária aí na Câmara dos Deputados, porque eu vou estar aqui, exatamente desse mesmo lugar, para fazer o Repórter Brasil hoje da rua, para ficar mais perto de onde a notícia está e levar todos os detalhes para você. Eu vou estar aqui fora, perto do Congresso Nacional. A Mariana vai estar lá no plenário, a outra nossa repórter, Selma Dias, vai estar ali no Salão Verde e o Paulo Leite no estúdio. Então, é um Repórter Brasil especial, com os detalhes desse dia de expectativa para a votação da reforma da Previdência. E eu lembro que o Repórter Brasil começa às 8h15. Pioto, com você. Muito obrigada. Muito obrigado, Catiúcia. O doutor Ulisses chamaria isso nos anos 80 de discussão sobre a nova Constituição, esta que pode ser alterada agora na questão da reforma da Previdência, especificamente. Embora já seja começo de noite em Brasília, né? Nós estamos mais a oeste ali, então o fato é que a Catiúcia está no que se chama de, segundo o doutor Ulisses Guimarães, no calor do asfalto. Bom, vamos falar sobre essa questão, até porque o Partido Novo vai tentar, num destaque, colocar os estados e municípios na reforma da Previdência. Eles passam por situação bastante difícil. Seria importante, isso seria, digamos, uma reforma maior, macro, em relação à questão brasileira como um todo, previdenciária. Mas só para falar do déficit da União com aposentadorias e pensões de servidores, quer sejam civis, militares, setor privado, somam no ano passado, esse dado é bastante importante, 266 bilhões de reais de déficit. Déficit eu arrecado muito menos do que eu gasto só com Previdência. Os dados são do Ministério da Economia. A proporção de brasileiros com mais de 65 anos passou de 5,6% no ano de 2000 para 8,4% em 2015, ou seja, estamos ficando, na média, mais velhos. De acordo com o IBGE, e nesse mesmo período, o índice de menores com até 14 anos caiu de 30% para 22,3%. Bom, a questão fiscal é tão importante que basta a gente lembrar do caso do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que foi um dos estados brasileiros que atrasaram o pagamento de pensões. Eu converso agora com o repórter Maurício de Almeida, está no Rio. Maurício nos lembra da situação, inclusive de renegociação de dívida, de atraso do pagamento de pensões, salários pelo estado do Rio de Janeiro. Maurício, boa noite, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Olá, Pioto, boa noite. Pois é, a situação aqui do Rio de Janeiro continua bastante delicada. Desde junho de 2016 foi decretado o estado de calamidade financeira, ou seja, o Rio praticamente faliu, porque estava gastando mais do que arrecadava. Aqui também ainda teve o problema da corrupção, tanto que os 2 ex-governadores, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, estão presos. Mas o principal problema foi gastar demais sem arrecadar. Tanto que a dívida que o Rio de Janeiro tem com a União é de 63 bilhões de reais. Para tentar encontrar uma solução para esse problema, o Rio de Janeiro assinou um tratado com a União de Recuperação Fiscal.
pagamento dessa dívida foi congelado até o ano de 2020 e o atual governador Wilson Witzel já quer ampliar esse congelamento até 2023, mantendo o estado de calamidade financeira aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ganhou esse perdão momentâneo da dívida e se comprometeu a equilibrar as contas, cortar gastos, principalmente relacionados com a Previdência. Tanto que aqui na Assembleia do Estado, o governo conseguiu aprovar uma lei que passou de 11% para 14% a alíquota de contribuição dos funcionários públicos do Estado para o Fundo de Previdência aqui do Rio de Janeiro, que é o Rio Previdência. Mas mesmo assim, as contas continuam desequilibradas. Por conta de todos esses problemas, como você mencionou, Piotr, o Rio de Janeiro deixou de pagar os salários em dia para funcionários da ativa e também para os servidores aposentados. O atraso chegou a 4 meses, durante 2 anos, praticamente entre 2016 e 2018. Já o 13º dos funcionários públicos aposentados, são cerca de 220 mil aposentados aqui no Rio de Janeiro. O 13º de 2016, para se ter uma ideia, ele só foi pago em dezembro de 2017, ou seja, com 1 ano de atraso. As contas da Previdência não estão fechando aqui no Rio de Janeiro e o governador Wilson Witzel, assim como outros governadores, também defende que os estados sejam incluídos já na reforma da Previdência que está sendo votada no Congresso para tentar um pouco de alívio aqui no orçamento do Rio, Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, vamos só lembrar rapidamente. Você se lembra quando nós tivemos o risco de apagão no país? O setor de energia cunhou uma frase que é das melhores para tentar entender o drama da Previdência e que posso usar agora na questão da Previdência. A energia mais cara é aquela que você não tem. No caso dos salários, embora as pessoas possam discutir o regramento e o valor que se recebe de aposentadoria, o pior que pode acontecer é o Estado dizer não vou pagar e atrasar os salários. É o que aconteceu, por exemplo, na Grécia, é o que aconteceu em Portugal, é o que aconteceu no Rio de Janeiro. O Maurício nos lembrou dessa situação bastante crítica das contas no Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Bom, rapidamente aqui a participação do Goulart, José Carlos Goulart. Ele pergunta se haverá, para quem está na ativa hoje, se a regra, uma vez aprovada a reforma da Previdência, passa a valer. Não, tem rito de passagem para quem já está na ativa, dependendo, evidentemente, do seu tempo de contribuição, qual é o seu tempo, a sua idade. Para os novos trabalhadores, bom, aí não. Aí a regra é exatamente como for aprovada agora em relação a essa votação que está acontecendo na Câmara. Bom, no próximo bloco eu converso sobre o assunto com o economista Luiz Alberto Machado para falar um pouquinho mais sobre a reforma da Previdência e, claro, a expectativa do mundo econômico real que está esperando a reforma da Previdência para investir a partir da votação que está acontecendo hoje lá na Câmara. A gente volta logo depois do intervalo. Já de volta com esta edição especial do programa Cenário Econômico, dedicada a discutir a reforma da Previdência, que finalmente chegou ao plenário da Câmara para votação em primeiro turno, com possibilidade de segundo turno ainda essa semana. Bom, eu estou falando dos estúdios da TV Brasil aqui em São Paulo, onde recebo o economista Luiz Alberto Machado. Antes de começar a entrevista, eu quero dizer que nós estamos acompanhando ao vivo o que acontece na capital federal, na Câmara dos Deputados, e a gente pode voltar ao vivo de lá a qualquer momento com atualizações desta votação que acontece lá no plenário. Machado, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico, nessa edição especial, estúdio novo aqui na TV. Mas é um dia especial, né? Um dia histórico, e me diga lá, por ser histórico, dá para explicar à população o que é protelar uma votação com todas essas manobras que são regimentais, estão previstas no regimento da Câmara, mas não faz sentido. Está na hora dos deputados, dos 513 que estão lá, dizerem sim ou não. Funciona mais ou menos assim, não é? A gente esperava que fosse assim, mas na verdade isso mostra que há interesses de grupos que são colocados acima dos interesses da nação. Você tem claramente aí uma oposição que está lá para protelar, para defender, para que não dê certo, para atrasar o que for possível. É lamentável, mas é assim que funciona. Eles têm até uma expressão que eu, particularmente, a gente vive da economia do dia a dia, com o investidor que precisa tomar uma decisão, com o consumidor que pode estar protelando para comprar um carro, por exemplo, que vai fazer com que a indústria automotiva produza mais, que gere mais emprego, que gere mais impostos, não é aquela coisa da cadeia natural da economia. E eles têm um negócio chamado kit obstrução, o que é quase uma ofensa. Se não for uma ofensa direta, é quase uma ofensa para o dia a dia da economia. E isso é previsto, apesar de tudo, da gente imaginar isso estranho, mas isso está previsto no regimento. Nós temos uma reforma que foi discutida, isso chegou em fevereiro. O presidente Jair Bolsonaro foi naquela cerimônia, inclusive pessoalmente foi ao Congresso entregar isso ao Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Ou seja, o texto está sendo discutido. Na CCJ houve discussão muito maior do que se imaginava.
não era para chegarmos a esse ponto. Era claro, é uma votação que pode ir ali, discutir destaques e tudo mais, mas não para fazer kit obstrução. É muito difícil explicar, Piotr, pelo seguinte, mesmo quem até algum tempo atrás resistia, chegava a alardear, inclusive de que não havia necessidade de reforma da Previdência. Você fez menção que foram lançados livros, inclusive. Chegou a ser lançado livro sobre isso. Já abandonou esse discurso, reconhece a necessidade. Então fica mais difícil ainda de entender por que protelar mais. Porque, como você falou, é de interesse geral. O país inteiro está pagando um preço muito alto por isso. Como você falou no encerramento da outra sessão, pior do que um salário ruim é um não salário. E aqui nós estamos falando de uma coisa que afeta estruturalmente o país inteiro. Se não sair a reforma da Previdência, os problemas que esse país vai ter que enfrentar são muito maiores do que a maior parte das pessoas é capaz de imaginar, porque as contas públicas estão num estado desesperador. Vale só lembrar que nós tivemos um governo pedindo autorização para o Congresso recentemente para emitir mais dívida porque as contas não estavam fechando de jeito nenhum. Sim, e você falou do Rio de Janeiro, mas a situação de outros estados, como Rio Grande do Sul, como Minas Gerais, o próprio Goiás, que andou numa situação aí há algum tempo atrás equilibrada, está muito próximo disso daí. Aliás, dos 27 estados, provavelmente 25 estão em situação muito difícil. 25 para 27 é indiscutível, então, a necessidade da reforma. Aliás, me escreve aqui o Tiago de Medeiros Siqueira, ele diz assim, somente quem não sabe fazer conta é que defende a não aprovação da reforma da Previdência, que é contrário. Ele fala de fazer conta, que é a coisa mais simples e necessária em qualquer lógica econômica. Eu concordo. O problema, quando eu vi aquele discurso contra, não há necessidade, eu falei, meu Deus do céu, aí já não é uma questão política, é uma questão aritmética. Não dá para fechar essa conta. Machado, se a gente tiver essa aprovação agora nesse primeiro turno, há todo um trabalho ali para conseguir votar até na sexta-feira, nós vimos lá a informação da reportagem de Brasília, essa resposta vem imediatamente já na economia ou eu preciso ter a votação em segundo turno completa na Câmara, porque no Senado há uma visão do investidor, de que, da própria equipe econômica, diga-se passagem, do próprio governo, de que no Senado as coisas andam um pouco mais rápido e de forma menos turbulenta do que a gente viu na Câmara? É provável. Agora, quando a gente diz tem retorno para a economia, é imediato, em alguns aspectos sim, em outros não. Eu lembro que no último programa que nós conversamos, nós falamos sobre emprego. Emprego é um dos grandes problemas que o país tem. Este é um setor em que o retorno virá a mais longo prazo. Você tem hoje no Brasil uma capacidade ociosa muito grande. Então, antes de sair contratando, numa retomada do nível de atividade, primeiro você vai ter a utilização dessa capacidade ociosa, para só num segundo momento você ter uma reação, vamos dizer assim, positiva, concreta, visível no plano do emprego. Machado, deixa eu aproveitar que o Guilherme Dantas escreve dizendo o seguinte, existe um imposto previsto que cobra das maiores riquezas, salvo engano, na Constituição Federal. Considerando este drama na arrecadação, por que esse assunto não é posto em pauta? Aí eu coloco na pergunta, era momento de se discutir isso dentro da reforma da Previdência? Não, o que eu tenho para mim é que assim que for aprovada a reforma da Previdência, entra imediatamente em pauta a reforma tributária. Aí sim é o momento de entrar essa discussão. Porque daí ela é, digamos, concernente ao tema. Claro, porque senão você está tendo uma inversão de pauta. Nós tivemos também discussões, eu me lembro disso, desde o começo, dizendo, mas o governo tem um monte de gente que está devendo para o INSS. Fato é que nós temos empresas que não existem mais, ou seja, aquilo é título podre, sem nenhuma chance de voltar. E tem questionamentos judiciais, ou seja, eu não conheço nenhum governo, seja de qual origem política, partidária, que não queira receber. Agora, se a justiça protela e tem processos ali que demoram a receber, e aquilo é um dinheiro que vem e para. A arrecadação é a manutenção do ponto de vista de longo prazo. É fluxo de caixa, não é isso? Exatamente. Então, é o que eu falo, vamos concentrar naquilo que é urgente, pontual e que já está num nível adiantado de discussão, para logo em seguida colocar outros assuntos em pauta, porque senão a coisa não anda. E só voltar à questão do emprego, mas economia, sabemos disso, você já nos falou isso com muita frequência, vive de expectativa. Hoje a expectativa é ruim do ponto de vista das contas públicas. Sim. Com a reforma eu mudo essa ficha. E o governo já disse que vai entrar com uma série de medidas infraconstitucionais, ou seja, de discussão mais rápida e algumas que nem precisam passar por votação no Congresso para incentivar a economia.
é um ciclo de medidas que vai começar a acontecer. Sem dúvida. E como eu já mencionei, no plano micro, elas têm andado. A condição de fazer negócio no Brasil está melhorando, mais rápido do que eu imaginava. Então, conseguindo a aprovação das reformas macro, que dependem de aprovação no Congresso, nós vamos ter um ambiente muito mais favorável para aí sim voltar a crescer. Porque a reforma ficou como um divisor de águas, né? O próprio governo colocou isso, mas eu não sei nem se é culpa do governo, porque ela tinha uma questão fiscal que estava ali escancarada. Eu acho que fosse qual fosse o governo, até quem hoje é oposição, quando estava no governo, reconhecia a necessidade da reforma. Nós vimos isso, aliás, a internet, se os brasileiros, o que sempre foi uma mentira, na minha opinião, que os brasileiros não tinham memória, o YouTube tem, não é mais ou menos isso? Exatamente. Machado, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no feriado. Vamos torcer para dar certo. Obrigado pela gentileza. O economista Luiz Alberto Machado foi meu convidado aqui nessa edição especial de feriado aqui em São Paulo sobre a tramitação da reforma da Previdência. O cenário econômico especial de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Eu volto amanhã. Boa noite a você. Até lá.